O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Os sumos sacerdotes do templo de Jerusalém, especialmente, e os anciãos do povo queriam desfazer a imagem de Jesus, que ele era um profeta, que ele vinha da parte de Deus, que ele era o Messias. Eles tinham este objetivo. Eles queriam condenar, prender Jesus de qualquer forma, eliminá-lo. Mas eles não conseguiam por causa do respaldo que Jesus tinha em relação às multidões. Jesus era muito benquisto. As suas palavras e os seus gestos mexeram com toda a população de Israel. O que eles fazem então? Eles se juntam com toda a turma dos fariseus, mandam os discípulos dos fariseus falar com Jesus, junto com alguns do partido de Herodes. Vamos prestar atenção aqui. Duas linhagens: o poder religioso e o poder político e econômico vão conversar com Jesus. E a pergunta capciosa. Primeiro, aliás, não fazem pergunta. Primeiro, enchem Jesus de elogios. Sabemos que tu vens da parte de Deus. Sabemos que tu és autêntico, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, não julgas um homem pela aparência. Enchem Jesus de elogios e fazem uma pergunta: é lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles, a malícia, e chamou eles de hipócritas. Hipócrita é a pessoa que usa máscara. Se Jesus tivesse dito assim: não é lícito pagar o imposto a César, porque o imposto vinha de um censo, de uma moeda grande com a esfinge, com a imagem do imperador. E pagar este imposto, este censo no templo, seria uma repugnância para os judeus. Então, lembram que Jesus, num certo momento, ele pega um chicote e expulsa os vendilhões do templo e os cambistas, que ganhavam muito dinheiro na troca de moedas. Então Jesus tinha muita repugnância em relação a isso, assim como todo judeu. Mas se ele dissesse que não era lícito, ele iria arrumar maior confusão com os do partido de Herodes. Lembrar, Herodes estava a serviço do imperador romano, era o governador da região. Os herodianos faziam parte do grupo
do império, então Jesus seria considerado um subversivo, um revolucionário. E com certeza eles levariam a questão, e Jesus seria a questão Herodes, e ele seria assassinado de imediato. Se ele dizia que não era lícito, que era lícito, ele ia ter confusão com os fariseus, porque não existe pior coisa e repugnância para um judeu que uma imagem do imperador dentro do templo, porque você deve adorar somente o Deus único e verdadeiro. E o que o Império Romano queria? Que reconhecessem como o Senhor de sua vida o imperador, a César. Salve César, ave César, tinha que dizer, e eles se ajoelhavam. Os profetas não faziam isso. Se Jesus tivesse dito é lícito, então ele estaria, todo o projeto, o plano dele de profetismo iria água abaixo, e até ele seria condenado pelo próprio grupo dos discípulos dos fariseus. Vocês viram, perceberam a encruzilhada que Jesus se encontra aqui? Jesus tem um caminho de profecia, mas pedagogicamente ele é um grande profeta que diz a verdade. Primeiro, ele percebe a armadilha, chama eles de hipócritas. Segundo, ele diz, vocês têm uma moeda aí? E eles tinham. Quando eles se dão conta que eles têm uma moeda, eles caem de cara no chão, porque um judeu, desde menino, aprende que você não pode se tornar impuro com imagens e ídolos de outros deuses. O terceiro caminho, e que vem a pergunta-chave, de quem que é a imagem que está nesta moeda? E eles respondem, de César, do imperador. Então ele diz, dai a César o que é de César. A César pertencem as taxas, os impostos, nós todos nascemos sujeitos à lei, Jesus nasceu sujeito à lei, se submeteu também às leis do seu tempo, como todos nós temos que pagar impostos, por vezes muito pesados, todos nós nascemos sujeitos também à lei. Agora ele diz, dai a Deus o que é de Deus. E aí, meus irmãos, o que pertence a Deus? A nossa vida. Nós somos criados imagem e semelhança de Deus. A criação pertence a Deus, a vida pertence a Deus. É isso que Deus quer de nós. Eu trago aqui um texto que talvez quem participou da missa da semana já tenha percebido, mas eu achei muito interessante. É uma síntese de um livro que eu indico, O Silêncio do Holocausto, é de um filósofo, pensador, que está nos Estados Unidos, Martin Buber. Ele tem, a mensagem dele é da alteridade, a filosofia da alteridade, do eu e tu, o eu encontro do outro. E eu acho que cai muito bem na reflexão, e encerro a meditação deste evangelho com este texto. Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, amar as pessoas e fazer bom uso das coisas. A fórmula bíblica para uma vida digna de ser vivida é: ame as pessoas, use as coisas. Quando Deus fez o mundo, viu que tudo era muito bom. O mundo está de fato pleno da grandeza de Deus, que nos convida a nos juntar a Ele com aquela declaração. Ele viu o que tinha feito e viu que tudo era muito bom. Somos convidados a usar e a desfrutar todas as coisas boas feitas por Deus. Mas somos avisados: nunca deixem o coração pertencer às coisas. Quando você ama as coisas, logo começa a usar as pessoas para obter as coisas que ama ou para conseguir mais. Poupe seu coração para o amor e poupe seu amor para as pessoas. O imperativo bíblico é ilustrado por um exemplo da vida de Martin Buber, o filósofo do eu e tu. Buber dirigiu sua especulação filosófica para as questões relativas da alteridade, para a primazia
das relações com as pessoas, depois de um incidente muito triste. Atenção. Um jovem entrou no escritório de Buber, certo dia, em Harvard, pedindo algum tempo para ele conversar. O jovem disse: preciso falar com você, Martin. Buber recusou-se a ouvi-lo, dizendo estar preparando uma palestra muito importante a ser feita em uma convenção alguns dias depois. Naquela noite, o jovem matou-se. Seu suicídio tocou profundamente Buber. De uma forma diferente e dolorosa, descobriu a importância de amar as pessoas e usar as coisas. Amar as pessoas, usar as coisas, é um equilíbrio delicado e muito fácil de ser perdido. No momento em que começamos a amar as coisas, começamos a usar as pessoas para obter as coisas que amamos. Por isso, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Não. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Onde está seu tesouro, ali está seu coração. Quando ficamos obcecados por elogios e adulações, permitimos a entrada em nosso mundo apenas daqueles que trazem consigo a indispensável taxa do censo ou do imposto. Quando ficamos obcecados por nossos prazeres e satisfações, recusamos abrir um espaço em nosso mundo para os que poderiam ser, às vezes, uma carga ou um inconveniente para nós. E aí não aceitamos o desafio de amar. Santo Agostinho, ele diria assim: nas coisas necessárias, unidade; nas coisas duvidosas, liberdade. Porque ele diz, a gente tem que ter liberdade interior no uso das coisas, naquilo que é passageiro. Mas ele conclui assim: sede omnia caritas, mas acima de tudo, a caridade, o amor.